Grupo de Estudos Políticos Mapa do Voto. Táticas e estratégias. Consultor político Gilberto Musto. Olá, que bom que você está em mais uma interação do Grupo de Estudos Políticos Mapa do Voto. E hoje nós vamos abordar o tema com referência à dificuldade que estão enfrentando os gestores e também vereadores em mandato tentando uma reeleição. Na realidade, nós estamos vivendo um momento diferente, até aí todo mundo sabe muito bem, porém a gente ainda tem a adversidade da tendência negativa numa percepção aonde as famílias brasileiras estão perdendo o poder de compra e a estabilidade econômica até alguns anos atrás adquiridas. Então isso torna o ambiente bastante incerto. Nós tivemos acesso a uma pesquisa do Datafolha nacionalmente. O Brasil conheceu no domingo a vontade de apenas 22% elegerem, ou pelo menos votarem, nos prefeitos que estão no cargo. 40% das pessoas entrevistadas pelo Datafolha não quer de forma nenhuma votar em candidatos da situação e sim da oposição. 16% ainda não tem certeza, e aí nós temos um índice lamentável, principalmente porque o poder da máquina é bastante influente no processo eleitoral. Mas o porquê dessa percepção até agora? E exatamente por que os prefeitos não estão conseguindo alavancar para si todo o capital político que poderia ser alavancado pelos positivos resultados de uma administração? Bem, aí nós temos muitos itens a debater. Aqui eu vou pontuar alguns deles. Em primeiro lugar, um prefeito, quando ganha a eleição, ele ganha porque ele fez tudo certinho. Como eu digo e gosto muito de dizer, porque eu sou uma pessoa simples e faço as ações das formas mais simples possíveis, ele ganhou a eleição porque ele fez o arroz com feijão. Mas ele fez certinho. Aí depois, quando ele entra e senta na cadeira, o poder lhe blinda de uma série de atributos a avaliar que ele poderia facilmente ter a percepção de que tudo o que está acontecendo, parte está agradando, parte não está agradando os cidadãos. Então, se ele tiver essa percepção e for astuto para entender e analisar os dados, rapidamente ele sai desse lamaçal, e isso no bom sentido, no lamaçal no sentido de patinar, fazer e não sair, e ele consegue avançar um pouco mais. Mas tem outros que não têm essa percepção, ou pelo menos chega a ele informações com viés, e verdadeiros viés comprometedores. E aí ele acha que está tudo bem e continua regendo a sua orquestração administrativa da mesma forma. Então, isso é muito comum, ao ponto de nós chegarmos ao índice de os prefeitos que estavam no poder tentando uma reeleição agora da eleição de 2012, 55% perderam. Então veja, se nós tivermos 55% que já não fizeram a lição de casa, foram eleitos de uma forma e depois, para ingressarem na reeleição, fizeram tudo errado. Apenas 45% venceram. Então, e se venceram ainda, se você for buscar os dados no site do TSE, você vai ver que raramente a diferença foi grande. No geral, a diferença também foi pequena. Quando a diferença é pequena, você nota que você acabou por ampliar o grupo adversário.
o grupo adversário ganhou força, o grupo adversário ele conseguiu se constituir como uma verdadeira força oposicionista e que agora vem para brigar de igual para igual. Outro detalhe importante é exatamente a condição de a assessoria não conseguir avançar em uma série de estratégias de comunicação ali planejadas por uma série de motivos. Falta de dinheiro, falta de engajamento, própria parceria com veículos de comunicação da cidade, o próprio prefeito achando que aquilo naquele momento não é importante e vai postergando o lançamento de materiais e etc. para frente, enfim, é uma série de erros que constituem o que eu digo como mais ou menos a queda de um avião. Tá? Você perde a eleição não porque você perdeu a eleição baseado em um item que aconteceu. Você perde a eleição baseado na somatória de erros que foi cometido por você. Igual o acidente aéreo. Você vê que um avião quebrou a asa e se acidentou? Não, ele não acidentou porque ele quebrou a asa. A asa quebrou por uma série sucessivas de sequências de erros cometidos desde um inicial parafuso deste tamanhinho até o desdobramento, até o próprio sacrifício de um material, bom, enfim, uma série de coisas que faz com que o avião finalmente quebre a asa, caia. E aí sim temos o acidente. Bem, baseado em todos estes aspectos, nós sabemos que neste instante os prefeitos têm uma grande adversidade. O terceiro ponto de análise nosso é o próprio bem-estar de cada família. Ele já não pode fazer muito na cidade. Os valores e recursos que eles esperavam ter para tentar resolver algumas questões de asfaltamento, de obras, infraestrutura e etc., ele não tem. Normalmente, uma cidade funciona com 15% de saúde, 25% de educação, que é lei, dá 40%, mais 52, 53% de folha de pagamento, tá? Acaba sobrando 6, 7%. Tá? Depois repassa um pouco para a Câmara e assim vai. Bom, enfim, praticamente não sobra nada. Então, eles dependem de emendas de deputados e etc. Os vereadores, tá, por razão simples, entram na Câmara, não fazem a política como processo, como sistema eleitoral, como a gente tem inclusive palestras a respeito de teoria do sistema, que é muito importante você assistir aqui no canal do YouTube, e você acaba tendo vereadores trabalhando única e exclusivamente para atender a população de uma forma em que incessantemente esse trabalho, que é função deles, em parte, não pode ser decidido porque, em parte, compete ao executivo. Então, há uma mistura de valores, há uma inversão, tá, onde a população vai ao vereador e pede para ele tapar o buraco da rua, por exemplo, coisa que ele não pode fazer. Tá? Nós temos o viés da comunicação muito aflorado hoje pelas redes sociais, que também acaba por engajar esta opinião e fazer com que as pessoas rejeitem ainda mais as pessoas que estão no poder. Na internet é mais ou menos assim. A gente tem pessoas dando muitas opiniões, principalmente agora com a gravação do selfie, as pessoas falam o que querem, postam, e de repente você até recebe no seu grupo de WhatsApp, por exemplo, uma garota comentando a respeito da festa de Réveillon do final do ano no Rio versus o problema da saúde. Então há observações que não são corretas, porque a prefeitura você não cuida, ou o Estado, como você cuida de uma empresa particular. Então as situações são muito diferentes, mas as pessoas colocam opiniões sem conhecimento de causa e sem saber exatamente como funciona a entrada e a saída de verbas. Se você falar, não há corrupção, claro, nós sabemos que há corrupção, tem uma série de coisas a ser consertada, não tenha dúvida nenhuma, mas
existem leis para que as coisas possam ser transitadas de uma forma a garantir os direitos do cidadão e também do próprio político que está no poder. Então você não pode simplesmente achar que um dinheiro que você pega aqui, você põe ali e fica tudo certo. Não é assim que funciona. Então, esta percepção de todas as situações que passamos ao abrir o smartphone, ao abrir o Facebook, informações, na grande maioria, são viés de uma comunicação originalmente certa, mas na outra ponta ela já chegou totalmente incorreta por uma série de ruídos. Enfim, a criação desta percepção negativa faz com que os que estão no poder agora, mesmo sendo bons administradores, mesmo sendo bons gestores, poderão pagar um preço muito caro. Para isso, existem estratégias de comunicação que são adequadas de agora até próximo ao dia 15 de abril. Isso a gente utiliza neste instante para que a gente possa montar um sistema de união da imagem da administração com a imagem do homem público, a imagem do político, a imagem do gestor. Então, a percepção positiva de um gestor e de uma administração, ela tem que estar mais ou menos equalizada, para você não ter uma administração com 60% de aprovação e o gestor com 17% de intenções de voto. Ou o contrário, o gestor com 60% de intenção de voto e a administração pessimamente orientada ou analisada ou avaliada pela população. Então, é realmente um momento de se fazer uma comunicação governamental, é o momento de se fazer uma readequação e principalmente com acompanhamento profissional para que este gestor consiga até o dia 15 de abril alinhar a sua comunicação. Eu digo 15 de abril, pode ir até 30, pode sei lá. O problema é que existe um período para que tudo isso aconteça de forma rápida e na sua cidade você consiga mobilizar a opinião pública a aprovar ou pelo menos checar com mais classificação, com maiores atributos, com mais atenção à avaliação ou o trabalho que você está fazendo, porque é daí que resultará a intenção de votos. Quando o prefeito é muito dono de si, quando o prefeito, não, aqui sou eu, aqui na hora certa nós vamos para a rua, aqui eu sei como que a gente faz, aqui nós já ganhamos eleições há 6 mandatos, há 6 pleitos eleitorais, que nós somos os melhores da América do mundo, e assim sucessivamente, esse daí é melhor deixar tranquilo para ele ter a surpresa dele sozinho. Não vai adiantar a gente ficar falando absolutamente nada, porque ele acha que é desse jeito que a coisa anda. Mas, da forma com que estão, a pulverização da comunicação, da forma que está o engajamento, da forma que se encontra os planos de celular dando oportunidade a todos que tiverem um plano ter acesso ao Facebook, mesmo não estando na internet. Você consegue compartilhar, você consegue falar, você consegue se comunicar por intermédio das redes sociais, mesmo que de forma correta ou de forma errada, mas você está se comunicando, você está sendo parte de um processo do engajamento, da mobilização da opinião pública. E a partir daí, o gestor tem que tomar cuidado. Os mais antigos, aqueles que acham que não, aqui a cidade é pequena, aqui está tudo certo, aqui com nós é assim, na hora certa nós vamos encher de dinheiro, esse tem os dias contados. Raramente, esse tipo de trabalho e de atividade será vencedor este ano. As eleições deste ano estão se desenhando de forma muito diferente para vereadores, para prefeitos e para vice-prefeitos.
Sem falar no vice-prefeito que se distanciou do grupo e está saindo agora para disputar as eleições com o próprio prefeito que há 4 anos estavam no mesmo palanque. Aguardo você e tem novidades aí a respeito do seu engajamento no nosso novo processo, no nosso novo projeto denominado Código do Voto. Você quer participar? Então aproveite. Clique aqui no link abaixo, aqui abaixo do vídeo, e você já imediatamente reserva o seu lugar para que você tenha acesso a conteúdos exclusivos do projeto Código do Voto, a novidade de 2016. Muito obrigado pela sua participação e estamos numa interação do Grupo de Estudos Políticos Mapa do Voto. Um abraço e até a próxima interação. Saiba mais sobre o treinamento de táticas e estratégias para as eleições. Acesse o site mapadovoto.com.br. Estudos Políticos com Gilberto Musto.